A audiência debate em Boa Vista do Ramos sobre a exploração do coco-babaçu como alternativa econômica para o Estado. O Poder Legislativo prepara calendário de tramitação de projetos para serem votados antes do período eleitoral. Seminário reúne autoridades para debater sobre ações de prevenção às drogas. E ainda, deputado Sidney Leite entra com mandado de segurança contra a Secretaria Municipal de Educação. Com 5.000 novos carros por mês em Manaus, deputado Marcelo Ramos defende investimentos em mobilidade. Os principais fatos do dia no Parlamento Estadual agora no Alean Notícias. Boa noite. A exploração do coco-babaçu é comum nas regiões do Nordeste brasileiro, mas agora o Amazonas cria uma perspectiva para a extração do fruto. Uma vasta área de palmeiras nativas, localizada nos municípios de Boa Vista do Ramos e Maués, no leste do estado, está sendo avaliada. Uma audiência pública proposta pelo deputado Sinésio Campos reuniu um grupo de trabalho envolvendo representantes de secretarias de Estado que vai conduzir os estudos iniciais para identificar o potencial produtivo da área. Eu quebro coco, eu quebro coco, eu quebro coco, babaçu. Se não fosse as palmeiras, os homens andavam nu. Eu quebro coco, babaçu, eu quebro coco, babaçu. O babaçu é uma palmeira brasileira explorada em diversas atividades econômicas, principalmente no Nordeste do Brasil. Aproximadamente 400.000 pessoas em todo o país sobrevivem da atividade extrativista. Atualmente, o estado do Maranhão é o maior produtor de coco-babaçu do país e responsável por mais de 90% da safra. A viabilidade econômica do fruto é diversa, de sabão a óleo comestível, produtos como carvão vegetal, cosméticos, higiene e limpeza e até biocombustível, além de produtos artesanais feitos a partir das palhas retiradas das palmeiras. Apesar do potencial econômico, o fruto ainda não é explorado na Amazônia. Não dá para entender uma floresta de babaçu imensa que nós temos aqui, que tem sem ser explorado, que aqui podemos ter vários subprodutos, não é somente o óleo, né? Podemos produzir aqui o carvão vegetal, vários subprodutos. O babaçu não estraga nada. E por que não se explorar? Para os pecuaristas do estado do Amazonas, o babaçu é considerado uma praga, mas para as populações ribeirinhas é ouro verde. Os municípios de Maués e Boa Vista do Ramos, localizados a leste do estado, possuem uma área vasta com palmeiras nativas do fruto. Os locais são comparados às plantações de babaçu dos estados do Maranhão e Piauí. Toda essa área de cocau existente aqui no município é nativa e ainda não foi explorada. Um estudo técnico deve ser realizado para avaliar o potencial produtivo, que deve ser feito através dos órgãos ligados às áreas de meio ambiente, desenvolvimento sustentável e planejamento. A expectativa é tornar o estado do Amazonas autossuficiente na produção de babaçu. A Secretaria de Planejamento vai fazer um estudo técnico de viabilidade econômica do babaçu na região. Após esse estudo técnico é que nós iremos diagnosticar, saber essa viabilidade completa. Deve abranger exatamente o plantio, quanto existe hoje da natividade, em que áreas estão localizadas, além, é claro, de sabermos quem são os futuros prováveis compradores, né, do óleo de babaçu, do segmento em si, e também, é claro, a questão que a gente fala econômica de geração de emprego. Vamos saber qual é a mão de obra necessária para isso, se precisa ter alguma capacidade técnica para isso ou não. Se não precisa, vamos só fazer um treinamento para a coleta do babaçu, visto que ele é nativo, ninguém planta ele. Um projeto experimental já é desenvolvido pela Fundação Paulo Feitosa no município de Maués. O fruto ainda é colhido de maneira artesanal para a extração do óleo. A usina experimental, ela pode ser economicamente viável na área farmacêutica com óleo de andiroba refinado, né? Óleo de babaçu para a indústria de cosméticos, mas tem que ter uma produção maior. Agora o projeto deve ganhar força. A primeira discussão sobre a exploração do babaçu no estado já foi realizada. Uma audiência pública proposta pelo deputado Sinésio Campos reuniu a população ribeirinha e produtores rurais do município de Boa Vista do Ramos e representantes de vários órgãos ligados ao meio ambiente.
A titular da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, Camila Botelho, afirmou que o Amazonas deve usar como exemplo os projetos desenvolvidos em outros estados brasileiros. Então temos 2 cases de sucesso no estado do Maranhão e do Piauí. No estado do Piauí são 16 mil famílias, 16 mil extrativistas, que são as chamadas quebradeiras de coco-babaçu, que elas dependem disso para a geração de renda das suas famílias. Então nós faremos provavelmente uma visita na região de Cocal, no Piauí, onde tem mais de 10 municípios que têm essa tradição histórica de exploração do babaçu. Para os produtores rurais da região, a exploração do babaçu ainda é novidade, mas gerou boas expectativas. É uma novidade, né? Porque a gente, graças a Deus, a gente tem uma fartura desse babaçu, mas a gente nunca soube como trabalhar, como manejar ele. E para nós, isso aqui em Boa Vista hoje é uma oportunidade muito grande, né? Que vai gerar emprego e renda para o nosso município, com certeza. E isso vem nos ajudar muito. Um projeto de lei que proíbe a derrubada de palmeiras de babaçu nos estados do Maranhão, Piauí, Tocantins, Pará, Goiás e Mato Grosso e cria regras para a exploração da espécie, está tramitando no Congresso Nacional e já foi aprovado pela Comissão de Meio Ambiente. Uma proposta de emenda, incluindo o estado do Amazonas na matéria, deve ser apresentada pela Assembleia Legislativa do Estado. O projeto ainda precisa ser aprovado pelo plenário da Câmara. Em seguida, a lei terá de ser votada e aprovada no Senado. O projeto que tramita na Câmara dos Deputados atualmente, ele é de iniciativa em 2008 para trabalhar com a proteção do babaçu no Nordeste. Não está contemplando a floresta amazônica, não está contemplando o babaçu daqui do estado do Amazonas. E nosso objetivo é conseguir fazer com que o babaçu do Amazonas também tenha essa tutela e essa proteção pela legislação federal. Dentro do PPB também remete pelo menos 5% da matéria-prima sendo produzida no mesmo estado. Eu entendo que possamos trazer para o estado do Amazonas indústria de fármacos, indústria de perfumes, né, que necessita exatamente dessa matéria-prima. Até lá, novas discussões devem ser realizadas no Amazonas, na tentativa de identificar a melhor alternativa de explorar o potencial do cocal amazonense. Começou nesta segunda-feira na Assembleia o primeiro seminário de prevenção às drogas sobre um olhar multidisciplinar. O evento visa envolver o poder público e a sociedade civil organizada em busca de soluções para o problema. A autoria dos debates foi do deputado Chico Preto. São 3 dias de palestras, mesas redondas e oficinas, voltadas ao diálogo sobre o papel do poder público e sociedade civil em integrar ações de prevenção ao uso de substâncias entorpecentes. A ideia é envolver governo do estado e prefeitura, Assembleia Legislativa, igrejas, universidades e organizações não governamentais na construção de um pacto multidisciplinar de combate às drogas. Para o autor da iniciativa, deputado Chico Preto, é necessário discutir e reavaliar o papel da família e poder público nas ações de prevenção. O desejo da Assembleia é de debater isso, é conhecer as experiências já produzidas e tentarmos oferecer aqui nesses debates a construção de uma corrente, ou seja, pegar esses elos que são desenvolvidos e tentar anelar e formar uma corrente, e essa corrente produzir melhores resultados no dia a dia, principalmente nesse aspecto da prevenção. Porque esse seminário nós não vamos discutir o tratamento, nem tampouco a repressão às drogas. Nós vamos discutir o que nós podemos fazer de forma antecipada, família, igrejas e sociedade, para que nós possamos exatamente fazer com que o jovem, acreditar que o jovem tomará no momento certo a sua decisão de não entrar pelo caminho das drogas. Para o deputado Marcelo Ramos, o atual modelo de repressão ostensiva ao combate das drogas não é efetivo. Ele citou como exemplo os Estados Unidos, onde, segundo o deputado, é o país em que mais se investe em ações repressivas ao uso de substâncias entorpecentes e, ainda assim, possui as maiores taxas de consumo entre a população. O parlamentar defende uma reestruturação do modelo de combate às drogas, tornando mais humana a abordagem das entidades envolvidas na causa. Abrindo uma nova perspectiva da inclusão social, da recuperação dos dependentes, da criação de espaços
coletivos que debatam os problemas das drogas e que enfrentem com esperança. Nós temos certeza de que a esperança é um instrumento muito mais eficiente para combater as drogas do que o medo. Até hoje, o medo, a política do medo tem sido enxugar gelo. E os Estados Unidos é o maior exemplo dessa falência. É o estado que mais investe na repressão e é o que mais consome no mundo inteiro. O que demonstra por si só a falência dessa lógica de só reprimir sem conscientizar e sem criar mecanismos de inclusão social que afastem as crianças e a juventude das drogas. O Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Amazonas, Francisco Cruz, destacou o papel da Assembleia em assumir a dianteira e organizar este tipo de evento. Acho que essa Assembleia está dando uma demonstração de que ela é contemporânea, de que ela não ficou apenas no papel tradicional da Assembleia, que é de confeccionar a lei, mas ela está se antecipando e, portanto, abrindo uma discussão sobre um tema que, infelizmente, aflige a sociedade brasileira, que é o uso das drogas, especialmente pelos jovens. E, portanto, de parabéns, o deputado Chico Preto, o deputado Marcelo Ramos, essa casa como um todo, todos de parabéns porque estão querendo discutir com a sociedade, que é destinatária de todas as ações da Assembleia, é o povo, é a sociedade, e, portanto, parabéns. O Ministério Público do Estado do Amazonas se congraça com essa iniciativa e dizer que o caminho é esse, você discutir com a sociedade as questões que você pretende enfrentar. Ao final do seminário, será redigida uma carta com os principais pontos discutidos durante o evento e que deverá nortear as próximas ações envolvendo o segmento. A maioria dos brasileiros considera que mulheres que usam roupas mostrando o corpo merecem ser atacadas. Os dados são do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Após a divulgação, uma campanha ganhou as redes sociais para protestar contra a pesquisa. Na Assembleia, deputados comentaram o índice. 65% dos brasileiros concordam com a frase: mulheres que usam roupas que mostram o corpo merecem ser atacadas, de acordo com uma pesquisa realizada pelo IPEA. A pesquisa revela uma tendência de culpar a mulher nos casos de violência sexual. Outros 58% acreditam que se as mulheres soubessem se comportar, haveria menos estupros. De acordo com o psicólogo Manuel, fica evidente o preconceito e a falta de respeito com as mulheres. Mas o que fica bem evidente é uma falta o preconceito muito em evidência e falta de educação, na realidade, de conhecimento de leis, inclusive. Hoje, com a Maria da Penha, com a lei da Maria da Penha, é uma lei muito importante porque acaba, ou deveria, pelo menos, inibir esse tipo de conduta. Agora, o fato de ser a maioria dos entrevistados do gênero feminino é até vergonhoso. Manuel apontou soluções para combater esse tipo de comportamento por parte dos brasileiros. A ignorância se combate com mais educação. E a violência se combate com punição. O que se deve acabar é a impunidade. Eu sei que parece fácil falar que existem muitas mulheres que passam por agressão e têm medo de denunciar, mas a denúncia é o melhor remédio. Isso tem que se tentar diminuir esse quadro. E a questão de conscientização, políticas públicas, educativas, para que se tente mudar um pouco esse quadro que se configurou nessa pesquisa. Após a divulgação dos dados, uma campanha de protesto ganhou as redes sociais. Dezenas de pessoas postaram fotos, rebatendo as pessoas que responderam à pesquisa. E muitas mulheres se mostram indignadas com o fato de serem consideradas culpadas pelo estupro por estarem usando um determinado tipo de roupa. A própria pergunta, né, que fala que as mulheres que usam roupa curta merecem ser acochadas, é esse o termo, né? Estão utilizando. Acho que a própria pergunta ela já revela um cunho machista, né, e uma discriminação. A sociedade mesmo está discriminando as pessoas pela forma de se vestir. Então, quer dizer, a mulher está perdendo até, com tantos direitos que a mulher conquistou nas últimas décadas. A gente não pode, nesse momento, dizer as mulheres que usam roupa curta merecem ser acochadas. As mulheres ganharam o direito até de ir para a praia fazer topless. Então, qual é o problema de usar uma roupa curta? Eu acredito que a mulher se intitula objeto sexual. Muitas delas, pelo menos pelo resultado dessa pesquisa. Mas não deveria ser assim. A mulher ela não pode ser vista
por como ela se veste, entendeu? O fato dela se vestir de roupa curta, de saia longa, não diz se ela merece ser ou criticada, se foi esse a intenção da pesquisa, ou atacada, do sentido estuprada, entendeu? Então, quer dizer, a gente tem que se vestir de roupa longa para não ser atacada, a gente tem que se vestir de roupa curta se quiser ser estuprada. A culpa da mulher ser estuprada não é da forma como ela se veste, a culpa são os estupradores. Os parlamentares também se mostraram surpresos com os dados e classificaram como inaceitável esse tipo de comportamento. Eu não concordo com isso. Acho que o que me surpreende é que as próprias mulheres responderam dessa forma, né, dizendo que se não se vestir, estão passíveis de ataque. Acho que não. Acho que tem que ter o respeito com as mulheres. Eu acho que a mulher ela tem todo o direito de se vestir da forma que ela entender. Eu acompanho o resultado dessa pesquisa com indignação, porque o machismo ele também é praticado em alguns momentos pelas mulheres. Isso é uma questão cultural. Por isso que a gente sempre lutar, e os movimentos de mulheres têm feito isso, lutar para que nós tenhamos uma sociedade livre, uma sociedade fraterna, igualitária e justa, tem sido um compromisso de muitos anos. A mulher tem liberdade em relação ao seu corpo. A mulher tem direito de andar com a roupa que ela quer, de maquiar do jeito que ela quiser, de frequentar o ambiente que ela quiser. E nós, que somos dos 35%, precisamos combater e denunciar quem pensa de forma absolutamente desviada. Veja que uma pesquisa engloba homens, mulheres, e você tem que se questionar as razões pelas quais as pessoas entendem que a mulher, pelo fato de usar uma roupa que possa lhe parecer mais sensual, mais bonito, mais agradável aos olhos, que isso pode ser um atrativo para o estupro. Então, isso eu diria que, em sã consciência, é impensável alguém agir dessa maneira. Também ficou constatado que 91% dos brasileiros concordam com a prisão de maridos que batem nas esposas e 63% acreditam que casos de violência familiar devem ser discutidos somente entre membros da família. Segundo a Secretaria de Planejamento do Estado, pelo menos 5.000 novos veículos por mês entram em circulação em Manaus. Apesar de o dado ser positivo do ponto de vista econômico, a explosão de automóveis agrava os problemas de mobilidade. O presidente da Comissão de Trânsito da Assembleia, deputado Marcelo Ramos, destacou os dados. Segundo a Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, em 2013 a média de novos carros em Manaus foi de 5.000 ao mês ou 60.000 ao longo do ano. O dado foi revelado em meio à primeira reunião do Conselho de Desenvolvimento do Amazonas e demonstra que o problema de mobilidade urbana em Manaus é uma situação que tende a piorar. As propostas são variadas, desde rodízio de veículos até a adoção de um sentido único em determinado período do dia, para as grandes avenidas da cidade. A população exige solução rápida. De acordo com o presidente da Comissão de Trânsito e Transporte da Assembleia, deputado Marcelo Ramos, a solução deve nascer de investimentos em modais de mobilidade coletiva. São 60.000 novos carros por ano, sendo que as ruas não se alargam na mesma proporção, e é impossível que alargue. Isso só confirma o que eu tenho dito há algum tempo. Pensar a solução para o trânsito pela lógica do transporte individual é um suicídio urbanístico. É a certeza de que vai dar errado. Portanto, não há solução para o trânsito que não passe por tirar carros de circulação. E como é que você tira carros de circulação? Tendo um transporte coletivo mais rápido, mais confortável, mais seguro, criando estímulo a deslocamentos não motorizados, deslocamento por bicicleta, criando ciclovias, ciclofaixas, ciclorotas, estimulando que os pequenos deslocamentos sejam feitos a pé, calçadas, árvores para garantir sombra, já que aqui a questão do calor é muito grande. E cada vez que são publicados esses dados, a gente tem mais certeza de que se o poder público insistir numa saída sob a lógica do transporte individual, o caos que já está instalado só se agravará a cada dia. Na prática, é necessário dar condições para que as pessoas se desloquem pela cidade usando o sistema e os equipamentos públicos, como calçadas em condições, ciclofaixas, ônibus e corredores exclusivos para o transporte coletivo. Uma mudança cultural que tem como pré-requisito a qualidade na execução de políticas públicas voltadas ao segmento. E você vai ver a seguir. Deputado estadual Sidney Leite entra com mandado de segurança contra a Secretaria Municipal de Educação e mais. A Assembleia prepara calendário de tramitação de projetos. Em casa, no carro,
ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da Rádio Alean. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. Já está tramitando no Senado um novo projeto que cria regras para a criação de novos municípios. E a Câmara aprova projeto que reserva 20% das vagas em concursos públicos para candidatos negros. Essas e outras notícias agora no Bancada Parlamentar com a jornalista Adriana Araújo. Olá, seja bem-vindo ao Bancada Parlamentar de hoje. Começou a tramitar no Senado um novo projeto estabelecendo regras para a criação de municípios. A apresentação da proposta faz parte de acordo para resolver o impasse em relação a outro projeto do senador Mozarildo Cavalcante, aprovado no Congresso, mas vetado pela presidente Dilma Rousseff. A proposta institui regras para a criação, incorporação e o desmembramento de municípios, regulamentando a previsão constitucional sobre o assunto. Uma das demandas do governo é de que as regiões sul e sudeste sigam critérios mais rígidos do que as regiões norte, centro-oeste e nordeste. Para o autor, o projeto é importante, pois existem áreas do território nacional que se desenvolvem rapidamente e que precisam ganhar autonomia administrativa. Ao apresentar o projeto à mesa do Senado na última quarta-feira, Mozarildo também apresentou um requerimento para que a matéria tramite em caráter de urgência. A expectativa do senador é de que o texto seja aprovado no Senado já na próxima semana. O exame da proposta começa pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, onde aguarda a designação do relator. No Amazonas, mais de 50 comunidades pretendem se emancipar e esperam a aprovação do projeto no Congresso Nacional. O deputado estadual Tony Medeiros defende a causa na Assembleia Legislativa do Estado. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei do Poder Executivo que reserva 20% das vagas em concursos públicos da administração direta e indireta da União a candidatos negros, que assim se declararem na inscrição. O texto teve o apoio de 314 deputados e o voto contrário de 36 parlamentares, com 6 abstenções. A proposta seguirá para o Senado. A medida abrange os cargos efetivos e empregos públicos, inclusive em autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista controladas pela União. O Bancada Parlamentar termina aqui, mas na próxima semana eu volto com mais informações sobre o Congresso Nacional. Eu espero você. Até lá! A Assembleia prepara calendário de tramitação de projetos para serem votados antes do período eleitoral. A partir desta semana, os deputados da Assembleia Legislativa devem elaborar um calendário especial para tramitação e votação de projetos. O esforço é para que as matérias sejam votadas antes das eleições de outubro. A nova Constituição do Estado é uma das propostas que devem entrar na pauta. No momento, a Carta Magna passa por adaptações jurídicas. Um projeto de resolução que trata sobre o Código de Ética dos Parlamentares também aguarda para ser votado. Outro trabalho que também deve ser concluído antes das eleições é a análise das leis caducas. Aproximadamente 4.000 leis que não foram executadas ou que perderam a utilidade foram estudadas por uma comissão formada na Casa em 2013. Deputado estadual Sidney Leite entra com mandado de segurança contra a Secretaria Municipal de Educação e mais. Deputado Cabo Maciel defende a implantação de atividades pedagógicas sobre prevenção de drogas nas redes pública e particular de ensino. Veja no resumo de notícias. O presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, deputado Sidney Leite, entrou com um mandado de segurança no Tribunal de Justiça contra a Secretaria Municipal de Educação, SEMED. O motivo foi que a secretaria não respondeu aos requerimentos encaminhados em fevereiro pelo parlamentar, cobrando a real situação de quase 28 mil crianças que estão fora da sala de aula da rede municipal, mesmo estando matriculadas. O presidente da Comissão de Segurança, deputado Cabo Maciel, vem defendendo nas escolas da rede pública e particular de ensino a implantação de atividades pedagógicas sobre a prevenção ao consumo de drogas.
O presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa, o deputado Abdala Frache, defendeu a importância do tratamento igualitário e do acesso aos direitos às pessoas que migram para o Estado. A palestra foi na primeira Conferência Estadual sobre Migração e Refúgio, Comigrar, realizado nesta segunda-feira no auditório da Secretaria de Estado de Justiça, Sejus. E confira as notícias do esporte amazonense com Tom Claro. O técnico Sinomar Naves estreou bem no comando do Nacional. A equipe, que vinha de uma série de empates quando Francisco Dias esteve à frente, voltou a vencer e bem. O Leão da Vila Municipal não tomou conhecimento do Sul-América e goleou por 4-0 na tarde de sábado no estádio da Ubra, em partida válida pela segunda rodada do retorno do Amazonense. Os gols do Nassa foram marcados pelo zagueiro índio, ainda no primeiro tempo, com belo gol após rebote na área adversária. No segundo tempo, o Nacional voltou com mais disposição e marcou mais 3 vezes, com Fabiano, Luciano e Bruno Potiguar. Após um primeiro turno apático no Campeonato Amazonense, com apenas um empate e já com uma derrota na estreia no retorno, o São Raimundo enfim conseguiu o primeiro triunfo no estadual deste ano. A equipe venceu de virada o Fart Clube por 2-1 no sábado no estádio do SESI. O Fart, que vinha de um empate em 3-3 com a Holanda na última rodada, saiu na frente com Diogo Galvão, ainda no primeiro tempo. Já o Tufão, que veio de derrota por 2-1 para o Iranduba, reagiu na etapa complementar. Primeiro marcou com Getúlio e em seguida virou com Jaimínio. Com os 3 pontos, o São Raimundo garantiu o 4º lugar do Grupo B, com mais 3 pontos em 2 jogos. Já o Fart é o 3º no Grupo A, com apenas 1 ponto em 2 partidas realizadas. Mesmo fora de casa, o Princesa dos Solimões mantém a regularidade e somando pontos no Campeonato Amazonense. Depois do 3-0 em cima do Nacional Borbense, a vítima da vez foi o Holanda Clube, no estádio Francisco Garcia, em Rio Preto da Eva. O Tubarão do Norte não se intimidou e venceu o adversário por 1-0. O gol da partida saiu dos pés de Michel Parintins, aos 45 minutos do primeiro tempo. E de quebra, ainda o isolou na artilharia do estadual com 8 gols. O Nacional Borbense mostrou mais uma vez a sua força em casa, com apoio da torcida. Em partida disputada no município de Borba, a equipe goleou o Manaus Futebol Clube por 4-1 na tarde de sábado, em partida válida pela segunda rodada do retorno do Amazonense. Os gols da vitória do Borbense foram marcados por Luiz Gustavo, Márcio, Beto, Bahia e Preto. O Manaus fez o gol de honra com Marinho de pênalti. Com o resultado, o time de Borba, que perdeu por 3-0 para o Princesa na primeira rodada, fica em 3º lugar no Grupo B, atrás de Nacional com 4 pontos e Penarol com 3 pontos. Já o Manaus, que vinha de empate em 3-3 com o Fart, fica na penúltima posição do Grupo A, com apenas 1 ponto. Penarol e Iranduba fizeram neste domingo no estádio Floro de Mendonça, em Itacoatiara, o último jogo da segunda rodada do retorno do Amazonense. A partida significava a chance de ambos os times conquistarem a ponta de seus respectivos grupos. No entanto, em um jogo de nível técnico baixo, as duas equipes terminaram em um empate em 0-0. A gente vai ficando por aqui, mais esporte no nosso próximo encontro. No programa de hoje, você vai conhecer a Secretaria de Direitos Humanos ligada à Presidência da República, que trata de implementar, assegurar e promover os direitos humanos de cidadania da criança e do adolescente, do idoso e das pessoas com deficiência. Conecte-se! Na página inicial, você acessa as principais notícias ligadas aos direitos humanos. A opção de transformar o site em alto contraste, que serve para facilitar a leitura dos deficientes visuais. No menu ao lado esquerdo da tela, você tem acesso a conteúdos divididos por temas como pessoas com deficiência, criança e adolescente, pessoa idosa, LGBT, adoção e sequestro internacional, atuação internacional, mortos e desaparecidos políticos, combate às violações ao trabalho escravo e direitos para todos. Ao clicar no banner Disque 100, você conhece o trabalho da ouvidoria que recebe, examina e encaminha denúncias e reclamações nas ações que envolvam violações de direitos humanos.
além de orientar e adotar providências para o tratamento desses casos, podendo atuar diretamente ou em articulação com outros órgãos públicos e organizações da sociedade. Em Viver Sem Limites, há o plano desenvolvido pelo governo federal para as pessoas com deficiência, que representam mais de 23% da população, segundo dados do IBGE. Você também pode acessar toda a estrutura do órgão, conhecer o regimento interno, os convênios, as licitações e as sentenças proferidas pela Corte Interamericana. No canto superior direito da tela, você conhece as redes sociais, como Twitter, Facebook e YouTube. Para conhecer um pouco mais, acesse www.sdh.gov.br. E vamos agora à nossa agenda parlamentar. Ainda dia 1º, uma audiência pública debate sobre o transporte alternativo e executivo na capital. O deputado Marcelo Ramos dá início às atividades às 9 horas da manhã no auditório Senador João Bosco. Já o deputado Tony Medeiros realiza a sessão especial que homenageia os 100 anos do Sindicato dos Estivadores de Manaus, às 11 horas da manhã no plenário Rui Araújo. E ainda, os deputados Luiz Castro e José Ricardo discutem em audiência pública sobre as reivindicações dos servidores da educação do Amazonas. O evento será às 2 horas da tarde no plenário Rui Araújo. Dia 2 de abril. Deputado Chico Preto encerra as atividades do primeiro seminário As Drogas sobre um Olhar Multidisciplinar, a partir das 9 horas da manhã no auditório Belarmino Lins. E em audiência pública, o deputado Tony Medeiros ressalta a importância da titularização definitiva de terras do bairro Parque das Nações. O debate tem início às 11 horas da manhã no plenário Rui Araújo. Dia 4 de abril, deputado Marcelo Ramos realiza audiência pública sobre a regulamentação do transporte fluvial no plenário Rui Araújo às 10 horas da manhã. E a Assembleia Legislativa do Estado empossa José Melo ao cargo de governador do Amazonas. A solenidade será a partir das 7 horas da noite no Teatro Amazonas. E veja agora o que foi destaque no Alean Notícias de hoje. A audiência proposta pelo deputado Sinésio Campos debate sobre a exploração do babaçu. Seminário reúne na Casa Legislativa autoridades para debater sobre ações de prevenção às drogas. E ainda, a Assembleia prepara calendário de tramitação de projetos que devem ser votados antes das eleições. E nós ficamos por aqui. Mais informações sobre a atuação parlamentar, acesse o site ali.am.gov.br. Esta edição também estará disponível no YouTube no canal Alean. Uma ótima noite para você e até amanhã.